Você já se perguntou o que acontece nos momentos finais, quando a vida escorrega para fora de nossas mãos? Eu também me perguntei, até que experimentei algo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a morte, a vida e o que está além dela. Nesses preciosos momentos entre os mundos, encontrei alguém que nunca esperei conhecer. A própria princesa Diana. E o que ela revelou sobre nossa existência e o futuro da humanidade me fez questionar tudo. Eu sou Amélia, e há apenas 6 meses eu estava vivendo o que a maioria consideraria uma vida bem-sucedida. Com 38 anos, eu tinha tudo o que a sociedade dizia que eu deveria querer. O escritório, na esquina, em uma prestigiada agência de publicidade, em Manhattan, um apartamento elegante com vista para o Central Park. A presença cuidadosamente elaborada nas redes sociais, que fazia todos acreditarem que eu tinha tudo sob controle. Mas por trás daquela fachada polida, algo estava faltando. Um vazio que nenhuma promoção, nenhuma compra de designer, nenhuma quantidade de validação poderia preencher. Olhando para trás, agora, percebo que meus sonhos estavam tentando me dizer algo. Eles começaram cerca de 3 meses antes do acidente. Visões vívidas e recorrentes de uma figura radiante cercada por uma luz dourada e calorosa. Eu acordava com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sentindo uma inexplicável sensação de perda e saudade. Mas, como tudo que não se encaixava na minha vida perfeitamente agendada, eu empurrava esses sentimentos para o lado, afogando-os em horas extras de trabalho e distrações sem sentido. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Exceto, havia uma sensação avassaladora de urgência que eu não conseguia ignorar. Você conhece aquela sensação quando tem certeza de que algo importante está prestes a acontecer, mas não consegue identificar o que é? Foi assim que me senti o dia todo. Minhas mãos tremiam enquanto eu despejava meu café da manhã. O céu parecia diferente de alguma forma, mais escuro, mais luminoso. Até meus colegas notaram que algo estava estranho, perguntando se eu estava bem. Lembro-me de checar meu telefone uma última vez antes de sair do escritório. 20h47. Mais uma noite longa no trabalho, mais um jantar atrasado, mais uma desculpa para evitar confrontar o vazio que crescia dentro de mim. A chuva tinha começado, não daquelas suaves que te fazem querer se enroscar com um livro, mas daquelas furiosas que transformam Nova York em um borrão de reflexos neon e sombras duras. Eu estava apenas 3 quarteirões do meu apartamento quando isso aconteceu. Dizem que o tempo desacelera em momentos como este, mas isso não é totalmente verdade. Em vez disso, tudo se torna cristalino, como se alguém tivesse ajustado o foco da realidade. Eu vi o táxi hidroplanar pelo sinal vermelho, senti minhas mãos apertando o volante, ouvi meu próprio suspiro. E então, mas o que aconteceu em seguida foi algo para o qual ninguém poderia me preparar. Algo que não só mudaria minha compreensão sobre a vida e a morte, mas que revelaria verdades chocantes sobre nosso futuro coletivo. A mensagem da princesa Diana não era apenas para mim. Era um aviso. Uma profecia que cada um de vocês precisa ouvir. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu quando minha consciência cruzou aquele limiar entre a vida e a morte. E como um encontro inesperado com uma das figuras mais amadas da história revelaria insights sem precedentes sobre o que nos espera a todos. Dizem que sua vida passa diante dos seus olhos quando você está prestes a morrer. Mas isso não é bem assim. Em vez disso, o tempo parece se dobrar sobre si mesmo, como páginas de um livro sendo pressionadas até que todos os momentos se tocam. Enquanto meu carro girava descontrolado naquela rua de Nova York, molhada pela chuva, senti-me mais leve, como se a própria gravidade estivesse perdendo seu domínio sobre mim. A colisão foi ensurdecedora. O grito do metal, a explosão do vidro, a horrível sinfonia de destruição. Mas então, silêncio, o silêncio mais profundo que já experimentei. Encontrei-me flutuando acima dos destroços, olhando para meu próprio corpo inclinado sobre o volante. Deveria ter sido aterrorizante, mas em vez disso, senti uma inexplicável sensação de paz me tomar. Os socorristas estavam chegando agora, suas luzes lançando sombras vermelhas e azuis fantasmagóricas pela chuva, suas vozes abafadas, como se viessem debaixo d'água.
Eu os observava trabalhar no meu corpo com uma estranha indiferença, como se estivesse assistindo a uma cena de um filme. Feminino. Final dos 30. Sem pulso. Ouvi alguém dizer. As palavras deveriam ter me assustado, mas não o fizeram. Eu já estava sendo puxada para outro lugar. Foi então que percebi a luz. Não as duras lâmpadas fluorescentes das ruas ou os veículos de emergência piscando, mas algo totalmente diferente. Começou como um ponto distante, como uma estrela rompendo as nuvens de tempestade, mas cresceu. Ou talvez eu estivesse indo em direção a ela. A luz tinha uma qualidade que ainda luto para descrever. Era quente, mas não ardente, brilhante, mas não ofuscante, e parecia pulsar com uma consciência própria. À medida que me aproximava, as cenas da minha vida começaram a passar ao meu redor. Mas não como um rolo de filme, como outros descreveram. Em vez disso, apareciam como bolhas de memórias cintilantes, cada uma contendo não apenas o registro visual de um momento, mas cada emoção, cada sensação, cada pensamento, não dito. Vi a mim mesmo quando criança, cheio de sonhos e maravilhas. Vi o momento em que escolhi minha carreira em vez da minha paixão por ajudar os outros. Vi todas as vezes em que ignorei minha intuição em favor de escolhas práticas. As memórias mais dolorosas foram as que envolviam minha irmã Sara, sua batalha contra a depressão, nossa última discussão, onde eu estava ocupado demais para realmente ouvir, o funeral que organizei com eficiência mecânica, porque sentir a dor teria me quebrado. Esses momentos não estavam apenas sendo reproduzidos, estavam sendo compreendidos em um nível que minha mente terrena nunca poderia ter compreendido. Justo quando o peso dessas revelações ameaçou me esmagar, tudo mudou. A luz que me guiava de repente se expandiu, envolvendo-me em seu brilho. E ali, naquele espaço além do espaço e tempo além do tempo, eu a vi. A princípio, pensei que estava imaginando coisas. Com certeza não poderia ser, mas não havia como confundir aquele sorriso gentil, aqueles olhos bondosos que cativaram milhões. A princesa Diana estava diante de mim, mais real e mais viva do que qualquer fotografia ou vídeo poderia ter capturado. O que aconteceu a seguir abalaria os fundamentos de tudo que eu acreditava sobre a vida, a morte e o futuro que nos aguarda. Porque o que Diana compartilhou comigo não era apenas uma mensagem reconfortante do além. Era um aviso sobre o que está por vir e por que a humanidade precisa se preparar. Ela não falou no início. Em vez disso, Diana sorriu para mim com uma compaixão tão profunda que senti lágrimas se formando. Embora, neste lugar, as lágrimas não fossem exatamente coisas físicas. Ela era radiante, envolta em uma luz suave e fluida, mas também inconfundivelmente ela mesma. Aquela famosa acolhida que lhe rendeu o título de Princesa do Povo. Estava magnificada aqui, como se sua verdadeira essência finalmente estivesse livre para brilhar sem as limitações terrenais. Amélia, ela disse, e sua voz carregava a mesma força gentil que eu lembrava das entrevistas, mas com uma ressonância adicional que parecia tocar minha alma. Há muito mais na existência do que podemos ver da perspectiva limitada da Terra. Ela estendeu a mão e pegou minhas mãos nas dela. A sensação era como ser abraçada por amor puro. Mas eu não estou aqui apenas para oferecer conforto. Ela continuou, sua expressão se tornando mais séria. Há coisas que você precisa saber. Coisas que você precisa compartilhar com os outros. Enquanto falava, o espaço ao nosso redor começou a mudar, e comecei a ver visões se formando na luz que nos cercava. Cada ato de bondade, cada momento de compaixão, cada escolha que fazemos, reverbera através da eternidade. Mas a humanidade se perdeu, tornando-se desconectada dessas verdades fundamentais. As visões ficaram mais claras, mostrando-me cenas de todo o mundo. Pessoas passando umas pelas outras, como sombras, seus olhos fixos nas telas, seus corações fechados para a dor dos outros. Em 2027, Diana revelou, sua voz carregando um peso que me fez tremer. A Terra entrará em um período de profunda transformação. As barreiras entre os reinos físico e espiritual começarão a se estreitar, mas o que ela me mostrou a seguir fez minha alma doer. Eu vi cidades em caos,
desastres naturais, sem igual ao que já vivemos, e uma humanidade dividida contra si mesma. A própria Terra se revoltará, ela explicou, através de distúrbios climáticos que abalarão as fundações da sociedade. Mas isso não é punição, é um despertar. As imagens mudaram para mostrar pessoas se unindo após esses eventos, ajudando-se umas às outras, redescobrindo sua humanidade compartilhada. Esses desafios, Diana continuou, forçarão a humanidade a encarar seu eu sombra. A crescente frequência de experiências sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis tornará impossível ignorar a dimensão espiritual da existência por mais tempo. Ela apertou minhas mãos mais forte e senti a urgência em seu toque. Mas há esperança, Amélia. Essas provas podem levar à maior evolução da humanidade. Se as pessoas estiverem preparadas, as visões continuaram a se desenrolar, mostrando-me cenas de escuridão e luz. Vi estruturas sociais desmoronando sob o peso das verdades reveladas, mas também novas formas de comunidade surgindo das cinzas. Testemunhei a dor do luto coletivo, mas também o poder curador da compaixão compartilhada. Cada imagem era acompanhada por ondas de emoção, tão intensas que teriam me sobrecarregado em meu corpo físico. Sua volta à Terra não é apenas sobre sobrevivência, disse Diana com os olhos agora brilhando com uma sabedoria sobrenatural lá. Você está sendo enviada de volta com uma mensagem, um aviso e uma missão. Ela me mostrou mais visões, vislumbres de futuros potenciais que se ramificavam como rios a partir deste momento crucial no tempo. Alguns eram sombrios, cheios de sofrimento e caos. Outros mostraram uma humanidade transformada, operando em um nível mais elevado de consciência e conexão. A escolha, ela explicou, está em como a humanidade responderá às mudanças que vêm. Eles se voltarão uns contra os outros por medo, ou reconhecerão sua interconexão fundamental. Se apegam aos antigos paradigmas de separação e materialismo, ou se abraçarão o despertar espiritual que está tentando emergir. Senti-me sobrecarregada pela responsabilidade de trazer essas mensagens de volta. Mas por que eu? Perguntei, minha voz tremendo de emoção. Por que você está me mostrando tudo isso? O sorriso de Diana voltou cheio de tristeza e esperança. Porque você entende ambos os mundos, Amélia. Você viveu na mentalidade materialista que está levando a humanidade à crise. Mas também sentiu o vazio que isso cria. Sua experiência de quase morte não é apenas sobre sua jornada pessoal. É sobre ajudar os outros a se prepararem para o que está por vir. Foi então que a luz ao nosso redor começou a pulsar mais intensamente, e eu pude sentir que estava sendo puxada de volta. As últimas palavras de Diana para mim carregavam uma urgência que ainda ecoa em meus ouvidos. Diga a eles, Amélia, diga a eles, Amélia, diga a eles que o tempo para o despertar espiritual é agora. O véu entre os mundos está se afinando e a humanidade deve estar pronta para o que está chegando em 2027. A próxima coisa que me lembro foram as luzes fluorescentes cruéis da UTI, o som constante dos monitores e a sensação de ser jogado de volta ao meu corpo. Como um mergulhador, rompendo a superfície muito rapidamente. A dor física era intensa, mas ficava em segundo plano em comparação ao peso emocional de tudo o que eu acabara de viver. Os médicos chamaram de milagre o fato de eu ter sobrevivido. Falaram sobre os 7 minutos em que meu coração parou, sobre as leituras inexplicáveis em suas máquinas, sobre como eu não deveria ter conseguido. Mas eu mal os ouvi. Minha mente ainda estava mergulhada nas profecias de Diana, com a urgência de sua mensagem. A recuperação foi desafiadora, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Como retornar à vida normal quando você vislumbrou o que há além? Como seguir sua rotina diária quando você carrega o conhecimento do que está por vir? As visões que Diana me mostrou permaneceram cristalinas, não se apagando como os sonhos, mas ficando ainda mais nítidas a cada dia que passava. Comecei a notar coisas que antes eu não via. A maneira como as pessoas evitam o contato visual nas ruas, suas almas clamando por conexão enquanto seus corpos se movem em um isolamento ensaiado. Os sinais sutis do nosso mundo se preparando para as mudanças que Diana previu. Aumento nos relatos de fenômenos inexplicáveis.
a crescente sensação de desconforto coletivo, a forma como as crianças parecem mais espiritualmente conscientes do que nunca. Mas aqui está o que eu aprendi. E o que eu preciso que você saiba. Isso não se trata apenas de se preparar para algum evento futuro. É sobre reconhecer que cada momento, cada interação, cada escolha que fazemos agora está moldando a realidade que está por vir. Quando Diana falou sobre o véu entre os mundos se afinando, ela não estava falando apenas sobre experiências sobrenaturais. Ela estava falando sobre a barreira entre quem somos e quem poderíamos ser. A profecia sobre 2027 não é para nos assustar. É um chamado para despertarmos. Uma chance de mudar de curso antes que sejamos forçados por circunstâncias além do nosso controle. Cada um de nós tem o poder de influenciar qual versão desse futuro se tornará realidade. Cada vez que escolhemos a compaixão em vez do julgamento, a conexão em vez do isolamento, ou a compreensão em vez do medo, estamos ajudando a criar o futuro mais positivo que Diana me mostrou. Estou compartilhando esta história agora porque o tempo está se esgotando. Os sinais que Diana me alertou já estão aparecendo. E eu não posso ficar em silêncio por mais tempo. Ela escolheu me mostrar essas coisas por um motivo. E agora estou escolhendo compartilhá-las com você. Não para criar medo, mas para inspirar ação. Para lembrá-lo de que você não é apenas um observador passivo nesta história que se desenrola. Você é uma parte crucial dela. Pense nisso. Por que você se sentiu atraído a assistir a este vídeo? Por que minha história ressoou com você? Talvez você tenha tido suas próprias experiências inexplicáveis, seus próprios momentos de perceber algo maior do que nossa realidade cotidiana. Você não está sozinho. Cada vez mais pessoas estão despertando para essas verdades mais profundas, sentindo esse chamado para transformação. Quero que você reserve um momento agora e se pergunte: que papel você vai desempenhar nessa transformação que se aproxima? Como você pode começar a se preparar? Não apenas de forma prática, mas também espiritual e emocional, para as mudanças que Diana alertou que estão por vir. Sua resposta a essas perguntas importa mais do que você pode imaginar. Se minha experiência com a princesa Diana me ensinou algo, é que o amor não é apenas uma emoção. É uma força que transcende a própria morte. E quando ela falou sobre cada ato de bondade reverberando pela eternidade, não estava falando metaforicamente. Eu senti isso. Eu vi isso. Cada pequeno gesto de compaixão cria ondas que afetam não apenas nosso mundo, mas reinos que mal podemos imaginar. Então aqui está meu desafio para você. Não espere por 2027. Não espere que as mudanças nos forcem a tomar consciência. Comece agora. Comece com algo pequeno. Talvez seja entrar em contato com alguém com quem você perdeu o contato, ou finalmente ouvir aquele chamado espiritual que você tem ignorado. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade de pessoas preparadas para enfrentar essas mudanças, que vêm com corações abertos e espíritos despertos. Porque no final, é isso que a mensagem de Diana realmente significava. Não apenas sobreviver ao que está por vir, mas ajudar a guiar a humanidade em direção ao seu mais alto potencial. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa transformação. Agora vejo por que minha vida precisou chegar tão perto do fim naquela noite chuvosa em Nova York. Às vezes, precisamos perder tudo o que pensamos que somos para descobrir o que estamos destinados a nos tornar. E se você está ouvindo essa mensagem, saiba que você também tem um propósito nesta história que se desenrola. A única pergunta é: você está pronto para abraçá-lo?